Olá pessoal, então a gente está agora na quarta aula, né, que é como elaborar um relatório e nessa aula em específico a gente vai ver a aplicabilidade, né, das aulas anteriores, que foi como organizar as equações, figuras, tabelas, cada parte do relatório, né, dados, introdução teórica, tudo isso. A gente vai ver agora no real como isso acontece e por isso eu abri aqui um relatório que eu fiz lá do Laboratório 2 e a gente vai ver cara a cara como isso, como deve ser organizado, né? Cada parte do relatório, a gente vai ver isso agora. Eu espero que essa aula seja um pouco mais rápida, já que as outras, né, tiveram perto da margem dos 10 minutos. Pois aqui eu só vou mostrar mesmo e explicar algumas partes, né, que alguns detalhes que eu não tinha explicado nas outras aulas. Então bora lá, aqui tem a capa, né, contendo o nome da universidade, Instituto de Física, o meu nome, a logo do instituto, da UFAL também, tá aqui relatório experimental, né? É, o título do experimento, tanto do experimento quanto do relatório, que é o referente ao experimento. É aquela partezinha do quadrado, não sei se você já conhece, que a gente fala sobre o professor, a quem se refere o professor, a disciplina, tudo isso. O local e o ano. Como isso daqui foi um relatório que foi enviado via AVA, foi digital, então não foi necessário uma contracapa, né, a folha de rosto, porque todas as informações já contém na primeira capa, por isso que está desse jeito. Mas se fosse para entregar manualmente, eu acho que seria necessário sim uma folha de rosto. Então, bora lá, né? Tem a introdução teórica. Pode ver que eu omiti aqui o sumário porque eu não achei relevante colocar ele, já que o relatório não é tão grande assim. Então tá aqui, introdução teórica, pode ver que a introdução teórica está um pouco extensa, né? Tem a figura, como a gente vê, a figura está com a descrição, tem a fonte também, ó, que foi do roteiro que eu tirei ela. Pode ver que tem algumas partes da introdução teórica que estão em negrito, que é onde essas partes eu quis focar mais, que é para dar uma visibilidade maior para essas palavras que têm uma ligação direta com o experimento ou com alguma informação pertinente. Ó. Podemos ver também aqui que a equação ela está enumerada, né? Tem essa outra figura aqui que está enumerada e tem a descrição. Pode ver que essa está sem fonte porque essa figura foi eu que fiz. Né? Eu poderia colocar a fonte e colocar meu nome sem problema, mas eu preferi não colocar. Tem aqui também as outras equações, todas enumeradas. Também tem a dedução de uma equação, que eu enumerei cada passo, pois se posteriormente eu fosse mensurar a, uma equação dessa aqui, né, do passo, só era eu mencionar o número, somente para ficar bem mais prático, né, para não encher o relatório já, por si só já é um pouco grande, né? Então se eu não enumerasse, poderia ficar mais grande ainda, por isso que eu enumerei e é importante que seja enumerado, é quase uma obrigação. Tá aqui todas as outras equações enumeradas, tudo. Isso tudo é introdução teórica ainda, viu? Tem os objetivos, podem ver que eu me atentei ao tempo verbal, né? Pode ver que estão todos no infinitivo, AR, né? Que aqui é o que a gente almeja conseguir ou o que a gente espera do experimento. Ó. Analisar a reprodução dos modos de vibração de uma corda esticada, medir o comprimento, isso aqui é o que a gente vai fazer, né? O objetivo, o que a gente vai analisar, o que a gente espera do resultado. Tudo isso fica aqui dentro dos objetivos. Material também, né? Todos os materiais. Eu não coloquei materiais, claro que é um plural, porque cada material eu mencionei ele de uma forma bem distinta. Pode ver que tem a quantidade do material e tudo. Tá aqui, ó, o dinamômetro. Olhe, se atentem para o detalhe também, ó, dinamômetro é, de 1 newton, aqui tá, tem um erro aqui, de 1 newton com precisão de 0,01 newtons. Então, pode ver que está bem descrito o material, a precisão, a medição dele. Aqui a haste metálica em L, aqui a descrição do material, o detalhe dele, ó, com 69 centímetros de comprimento, fonte de tensão variável de 0 a 12 volts,
Então pode ver que os materiais estão bem detalhados. Essa parte aqui do material eu organizei numa tabela e anulei as linhas, que é para não ficar cheio de coisa, sabe? Para ficar mais bonitinho esteticamente. Tem aqui os procedimentos experimentais. Pode ver que esse experimento ele tem mais de uma parte, porque eu separei em parte 1 e parte 2, 3 posteriormente. Então tem os passos, cada procedimento experimental ó, tem um passo, né? Pode ver que quando eu menciono a figura pelo número, ó, conforme a figura 2, para ficar mais fácil de mencionar. Tá aqui a figura, pois a gente também coloca figuras nos procedimentos experimentais, assim como na introdução teórica que vocês viram lá. Tem aqui a descrição da figura e a fonte dela. Tirei essa figura do roteiro. Tá aqui ó, os outros passos. Aqui figura também, outra figura, descrição, a fonte dela. Pode ver aqui ó, que eu mencionei por figura 3, né? Enumerei e mencionei a figura. Parte 2 do experimento, a gente continua com a numeração dos passos, né? Porque é um experimento só, então a gente continua. Aqui já é a parte dos dados. Pode ver que na parte dos dados, ó, organizei uma tabela, tudo bonitinho, coloquei os números. Se eu não me engano, esse gráfico não, perdão, essa tabela foi a mesma que eu coloquei lá no exemplo. Ó. Pode ver que tabela 1, a descrição da tabela, né, para explicar que números são esses aqui dentro da tabela, isso é importante. E separei os dados obtidos em parte 1 e parte 2. Como o experimento tinha duas partes, né, é interessante que você organize de forma coerente os dados que você teve, tanto os dados quanto os resultados. Eu também fiz a mesma coisa, separei os resultados em parte 1 e parte 2 do experimento. Resultados, ó, parte 1. Aqui é onde a gente coloca os gráficos, tá aqui a numeração do gráfico, a descrição do gráfico, né? E os cálculos que a gente faz a partir dos dados que a gente tem. Pode ver que esses dados aqui, ó, da tensão, é o mesmo que tem aqui também, né? Que a tensão aqui, ó, é o mesmo que a força é uma tensão, né? Pode ver que os dados são os mesmos, ó. 0,2, 0,1, os dados são os mesmos. A gente usa esses dados para calcular, para usar nos resultados, né? Para fazer os cálculos e ver se bate, se fica coerente os resultados da parte prática do experimento com a parte teórica do experimento. Tá aqui a parte 2 também, o gráfico, né? Eu mostro o gráfico também, essa é a parte prática do experimento. O gráfico 2 está enumerado com a descrição também. E aqui também os resultados, né, os cálculos que a gente faz a partir dos dados da parte 2. E aqui os anexos, que é todas as fotos que a gente tira, tudo do experimento, dos materiais, de alguns procedimentos. E para não estar colocando aleatoriamente, a gente condensa tudo em anexo. Ó. Pode ver, está enumerado e com a descrição. Foto do material e a foto dos procedimentos experimentais, né, cada parte, né, o primeiro harmônico, o primeiro modo de vibração, o segundo, e por aí sucessivamente. Pode ver que tem uma sequência de figuras aqui em anexos. E aqui a parte mais importante do relatório, que é a análise e discussão, né, que é onde você faz análise de todo o experimento, de tudo que você obteve, de resultados dos dados, para depois discutir se os resultados a partir dos dados eles foram satisfatórios tanto da forma teórica quanto da prática, né? Então você discute tudo isso aqui nas discussões, se foi esperado ou não, por que foi esperado ou não, por que deu erro o resultado, por que não deu erro, o que contribuiu para que houvesse erro, né? De quanto foi o erro, tudo isso. Esses cálculos dos erros vocês vão ver nas próximas aulas. Aqui está a conclusão, né, que está como consideração final, mas é o mesmo que uma conclusão, é uma síntese, né, de todo o apanhado do experimento e do relatório, né, das discussões, dos resultados, dos dados, de tudo. Está aqui a referência bibliográfica também, né, que foi onde me baseei o relatório, de onde tirei a base do relatório. Está aqui os livros, assim como também o roteiro, né, já que eu tirei parte da introdução teórica do roteiro e algumas figuras, então está aqui também a referência
ao roteiro. Eu não vou colocar exatamente esse relatório para vocês terem base, mas eu vou colocar um modelo padrão. Digamos que eu vou colocar um esqueleto de um relatório para vocês verem. No mais é isso, pessoal. Eu acho que não tem mais nada para falar por enquanto dessa aula. É só teórica por enquanto. As próximas aulas vão ser com o Lucas. E é isso, até mais.